Boa. Vamos seguir a sua própria sugestão da gente começar então fazendo essas as definições dos papéis, não é isso? Essa foi sua sugestão do início, né? Dos papéis eu queria Do, deixar até um pouco mais para frente, tá? Queria falar um dos pouquinho mais do quem conceitos vem primeiro, né? primeiro, Ah, o ovo ou a boa. galinha. Vamos tratar disso então. Só fazendo uma observaçãozinha antes em relação ao que o Fábio falou, né, que na América, acho que nos Estados Unidos, né, mais precisamente, Uhum. é bem separado. Eu acho que a maioria dos países eu acho que é bem separado, né? A Índia, por exemplo, é altamente especializado, né? Acho que talvez entre eles o que é mais especializado, cada coisa é uma coisa, né? Então, acho que no geral os países têm separado bem. E eu vejo até que tem muita gente de fora que acaba procurando contratar brasileiros, porque, assim, lógico, lá como é mais especializado, talvez o especialista de cada coisa seja um pouco mais aprofundado, mas a gente consegue ter um pouco mais de jogo de cintura e mesmo sem muitas condições, pegar um pouco de cada coisa e sair com alguma coisa lá no fim, né? Então eu vejo alguns países aí contratando um pouco nessa de tentar se flexibilizar um pouco. E porque acaba especializando demais. Então acho que nem uma coisa nem outra é muito bom, né? Quem faz tudo não faz nada, mas não adianta fazer muito de uma coisa que não liga com nada, né? Uma fonte de nada a lugar nenhum. Então eu acho que tem que equilibrar, né? Tá bom. O Smart TV, só dá uma corrigida na sua pergunta aí, porque eu acho que o Hideki mesmo fez um comentário ali. Inteligência artificial é assim, às vezes dá bug. Fabrício, vamos então, Treinaram mal isso vamos aí. pro tema da nossa live de hoje então. Quem veio primeiro? Análise de negócio? Uma vez que tudo é processo, como é isso? Quem veio primeiro? Análise de negócio, que é composto por um fluxo de atividade que vai entregar alguma coisa, ou é análise de processo? Quem está na frente? Então, essa pergunta é bem capciosa e o IDEC até fez uma brincadeira aí na chamada, quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? E essa pergunta, ela pode ser analisada sob diferentes óticas, tá? Se eu pegar numa ótica evolucionária, o ovo vem primeiro, tá? Porque o ovo, ele existia de um dinossauro antes de existir a espécie galinha, né? Então, assim, se você tinha um ovíparo que não era galinha ainda, né? Que era o ancestral da galinha, que era um ancestral comum entre a galinha e o jacaré, né? E esse cara botava ovo, tá? E antes de existir a galinha, nasceu o ovo. Então, se a gente pegar nessa linha de buscar a arqueologia dessas disciplinas, tá? Da análise de negócio, da análise de processos, eu diria que a gente tem um ancestral comum, que é o analista de organização e métodos. Tá? Então, assim, É o OIM, dentro né? das organizações. Oi? É o OIM, o OIM, famoso OIM. OIM, né? Famoso OIM. Tá? É isso. Existia dentro das organizações, em várias grandes organizações, não nas pequenas, nas organizações grandes, um camarada chamado analista de organização e método, que tratava um pouco do que a gente faz em análise de negócio, um pouco do que a gente faz em análise de processos. Tá? Desse cara de OIM, foram nascendo outros funcionários e outros papéis e disciplinas foram surgindo. Tá? Então, se você pegar que a engenharia de software buscou uma maneira de padronizar o processo de desenvolvimento de software, da engenharia de software nasceu um monte de cara. Além do engenheiro de software, nasceu o desenvolvedor, nasceu o analista Os analistas de de requisitos. user experience, nasceu o testador, o cara de qualidade. Desse carinha de qualidade, tá? Com o cara de OIM, começou a aparecer um cara mais voltado a conformidades. Processo vem muito dessa área, tá? Dentro do casamento do cara de OIM com o cara que virou o engenheiro de requisitos, nasceu a análise de negócio, tá? Então, eu estou fazendo uma árvore genealógica aqui, tá? Para a gente entender de onde que essas coisas vêm. Então, a análise de negócios evoluiu muito a partir da engenharia de requisitos, que é um filhote da engenharia de software, que é um filhote da análise de sistemas, tá? Então, ele veio derivando. Só que se agregou, porque na verdade, qual que é a grande diferença da análise de negócio para a análise de requisitos, ou a engenharia de requisitos? A engenharia de requisitos, ela nasceu da engenharia de software para ajudar as pessoas a entender o que o software precisa fazer. Então, quando você mapeava os requisitos de software, você estava com foco. Como é que eu posso desenvolver um software melhor?
Putz, eu desenvolvo super bem, eu tenho bons programadores, bom testador, mas eu entrego e o usuário fala que não era isso que ele queria. Então eu não entendi direito o que o usuário queria, o que ele precisava. Então vamos arrumar alguém para fazer um contrato claro entre consumidor e provedor. Tá? Então, e a gente lista nesse contrato que a gente chama de requisitos. Então vamos estruturar uma lista de requisitos para que a gente possa fazer contrato melhor e entender o que o sistema deve fazer. A análise de negócio fez uma sacada muito grande quando ela mudou o foco. O foco da engenharia de requisitos era desenvolver um software. O foco da análise de negócio é obter melhores resultados de negócio. Que é o que importa. Que é o que importa. Que é o que importa. No fundo, desenvolver software é uma maneira possível de melhorar os resultados de negócio, certo? Então ela tirou essa visão que vinha muito forte da engenharia de software, falou, para de pensar em software, vamos olhar para negócio, tá? O que o negócio precisa? Para onde o negócio quer ir? E vamos descobrir como é que a gente faz para alinhar as entregas dos projetos ou das iniciativas a esse objetivo, tá? E aí começou a olhar e falar, pô, nem sempre precisa ser software. Às vezes pode ser processo. Eu posso mexer, ou posso mexer na arquitetura do negócio, posso mexer na mudança organizacional. Tá? E aí a análise de negócio começou a abrir o seu guarda-chuvinha e ele ficou um pouco maior, ou bem maior do que era inicialmente na engenharia de requisitos. Ela abraçou as técnicas todas da engenharia de requisitos, então como especificar requisitos, que para os analistas de processos não é tão comum essa linguagem, falar de requisitos, especificar requisitos, embora tenha, não é o forte da coisa. Como ela começou a olhar e viu que algumas necessidades podem ser resolvidas não com software, mas com mudança em processo, a análise de negócio começou a abraçar também a modelagem de processos de negócio. Tá? Uma grande diferença que eu vejo na análise de negócio para a gestão de processo de negócio é que a gestão de processo, agora estou usando o termo gestão, tá? Gestão de processo de negócio, ela busca gerir o processo. E a análise de negócio está com foco na transformação. O foco é transformar, identificar, provocar, ou seja, lembra que a definição é a prática de viabilizar mudança. Então ela trouxe algumas coisas da modelagem de processos para conseguir entender o processo, avaliar gaps, identificar oportunidades, desenhar um processo to be. Então essa ideia do as is, do to be, a análise de negócio trouxe para si, não tanto como disciplina, mas como técnica, para conseguir entender as oportunidades de melhoria, então como técnica, e não só isso, tá? Outras áreas também. Então a análise de negócio hoje é um guarda-chuvão imenso. Quando ela começou a conversar com a área de negócio, ela fala para a área de negócio, onde você quer chegar? E a área de negócio falou, não sei para onde eu quero chegar, porque eu não tenho uma definição clara de estratégia. Ela começou a falar, então nós precisamos trazer algumas coisas do marketing, né? Então como é que é a declaração das suas metas, objetivos, né? Vamos fazer o seu planejamento estratégico, quais são suas políticas e regras de negócio para alcançar o seu objetivo estratégico de negócio. Então a análise de negócio foi bem inchada, ela está inchadinha, tá? Tá bem gordinha. Tá? Mas a ideia é que quando eu estou fazendo análise de negócio, eu não preciso ser um master especialista em todas as coisas, eu vou consultar nos especialistas. Então quando eu estou fazendo um mapeamento de processo e eu cheguei no nível que eu necessito do especialista, eu vou consultar o especialista em processo. Quando eu estou fazendo uma análise de investimento e eu quero calcular uma taxa interna de retorno, valor presente líquido, eu tenho aqui as ferramentas básicas. Mas se eu precisar de algo mais avançado, chama lá um especialista financeiro, né? Na hora que eu quero descobrir, vou desenvolver um software, estou pensando na solução, o design mais adequado, eu vou consultar um especialista em user experience, tá? Então, o analista de negócio, ou a análise de negócio, se tornou uma coisa bastante transversal, unindo várias especialidades, com foco em melhorias de negócio. Tá? Então, quando você pega o Guia Babó, que hoje está com 500 páginas, é uma calhamação grande, tá? Um monte de técnica abordando essas áreas todas. Mas isso não impede que eu tenha especialistas em outras áreas e que eu possa ou me especializar numa dessas áreas e ser um especialista de análise de negócio com foco em investimentos, né? Poderia ser um foco financeiro, né? Ou eu tenho conhecimento básico, quando eu preciso eu vou lá e peço a ajuda do especialista, tá? Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, eu diria que vem o OIM, tá? Né? Do ponto de vista arqueológico. Do ponto de vista de tempo, quando que é? Você sabe a data da primeira versão do CBOC ou não? Em português? Não, em inglês. Se eu não me engano é 2008.
Se eu não me engano. 2008. Por aí, acho. Tá. Então, a primeira versão do Baboc é mais antiga, então. Então, a análise de negócio veio antes, é 2003, a primeira versão 2006, a primeira versão do Guia Baboc. O IIBA foi fundado em 2013, a primeira versão do guia é de 2006, era uma versão meio rascunho. 2009 eles lançaram uma versão já mais consolidada. A última versão saiu em 2015, acho que foi já. 2015 ou 2016 a versão 3. Então, talvez como corpo de conhecimento, a análise de negócio é mais antiga. Mas como prática nas organizações, ou seja, você ter áreas focadas em gestão de processos, ou até como literatura fora do guia, tá? Se a gente pegar a literatura de processos, a gente tem literaturas mais antigas, eu acredito, do que a análise de negócio consolidada. Eu acho que arqueologicamente a gente vai achar analistas de processo há mais tempo do que analistas de negócio, pelo menos com esse nome, tá? Analista de negócio.